Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e estamos na nossa sexta aula para o nono ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre o processo de independência na América Espanhola, certo? Diferentemente do Brasil, esse processo de independência ele aconteceu nos países vizinhos que foram colonizados pela Espanha. O Brasil, como foi colonizado por Portugal, teve um processo de independência um pouco diferente, como a gente viu na aula passada. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre esse processo de independência na América Espanhola, certo? É claro que são inúmeros países, diversos países, cada um alcançando e tentando conquistar a sua independência. Então a gente vai ver de uma forma bem geral como que aconteceu esse processo, certo? Observem aí. Como as tropas francesas não conseguiam desestabilizar a Inglaterra, a França decretou, em 1806, o bloqueio continental. Os países europeus estavam proibidos de abrirem seus portos ao comércio inglês. Os países que não aceitassem o bloqueio continental seriam invadidos pelas tropas de Napoleão. Então aí já tem um aspecto que a gente já viu tanto lá quando a gente viu a vinda da família real, como também quando a gente viu o processo de independência do Brasil. Então, um simples fator que foi esse bloqueio continental, ele foi de suma importância para esse processo de independência em diversos locais da América, certo? Continuando. A Espanha não aceita e, por isso, é invadida em 1808. O rei Fernando VII é deposto e é colocado no poder o irmão de Napoleão, que seria José I. No entanto, tanto as colônias espanholas como a Espanha resistiram à ocupação francesa. Com o apoio da Inglaterra e da elite crioula, que eram os descendentes de espanhóis nascidos na América, já a gente fala sobre a divisão da sociedade, foram organizados na colônia juntas governativas, que em várias cidades passaram a defender a ideia de ruptura definitiva com a metrópole. Então a Espanha já não estava no seu melhor momento, igual Portugal, no processo de independência do Brasil. Então, aqui nesse processo de independência dessa América Espanhola, América Hispânica, a Espanha já não estava no seu melhor momento, tanto econômica, quanto política, quanto socialmente. Tinha sido invadida por Napoleão, por não aceitar o bloqueio continental. Apesar de ter o apoio da Inglaterra, não conseguiu resistir a essas invasões, e aí, cada vez mais, eles iam arquitetando um projeto de independência, certo? Continuando. Desde o século XVI, várias regiões do continente americano foram colonizadas pelos espanhóis. Essa colonização não foi um processo pacífico. Povos como os maias, os astecas e incas foram dominados violentamente nesse processo. A estrutura social da América Espanhola colonial estava dividida em chapetones, que eram os espanhóis que estavam no topo, e os crioulos, que eram os filhos de espanhóis, mas que nasceram aqui na América, certo? Eles eram filhos de espanhóis, mas nasceram na América. Eram os crioulos. E não detinham os mesmos privilégios que os chapetones, certo? Que estavam no centro. E índios, mestiços e afrodescendentes na base da pirâmide. A gente já vê essa pirâmide melhor. A independência da América Espanhola foi motivada pela insatisfação colonial com a metrópole e a desestabilização política pós-período napoleônico, pelas ideias iluministas e entre outras razões. Os crioulos foram os principais agitadores das lutas por emancipação. Então a gente está falando aqui de uma forma bem geral, apesar do processo ter sido diferente em cada lugar, lá no México, no Peru, na Bolívia, então a gente teve diferenças em cada um desses processos de independência, então aqui a gente está falando da organização geral, certo? Observem aí a nossa pirâmide, vai ficar um pouquinho difícil de vocês lerem, eu sei, mas basicamente é o seguinte, no topo da pirâmide estão os chapetones, que eram os espanhóis, que tinham altos cargos e privilégios. Os chapetones são espanhóis nascidos na Espanha, espanhóis de verdade, certo? Não que os crioulos não fossem, logicamente. Já os crioulos, eles são descendentes de espanhóis, mas que nasceram na América. Era uma elite colonial, eles tinham sim poder de elite. Eram grandes proprietários e comerciantes e também integrantes dos cabildos, que eram umas câmaras, certo? Uma forma de poder que tinha, uma divisão de poder, que era basicamente o poder local.
E aí abaixo tinham os mestiços, que basicamente eram os artesãos, os pequenos comerciantes e também alguns assalariados. E por último a gente tinha os índios e negros afrodescendentes, que eram discriminados e explorados e formam a principal mão de obra, principalmente nos latifúndios e minas. Então quem eram explorados através da mão de obra. Só que o processo de independência na América Espanhola ele tem esse protagonismo principal dos chapetones e dos crioulos, certo? Que eram dois grupos que se chocavam, porque os crioulos não aceitavam que os chapetones tinham tanto poder e eles não tinham nenhum poder, nenhuma autonomia política, nada disso. Então eles reivindicavam por isso. E é isso que vai cada vez mais gerar um processo de independência. Continuando, observem aí. Em razão da insatisfação com a hegemonia exercida pelos chapetones, as elites crioulas foram os agentes principais das guerras pela independência, como a gente acabou de falar. Entre os líderes dessa elite, 4 nomes possuem destaque: Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins e José Sucre. Esses personagens históricos ficaram conhecidos como os libertadores da América. Haja vista que comandaram as guerras pela libertação da América Hispânica. E aí tem uma imagem desses chamados libertadores da América, uma caricatura, certo? Uma imagem desenhada para representar essa nomenclatura deles. Então, foram eles que lutaram pela emancipação da América Espanhola e por cada vice-reino, porque a América Espanhola era dividida em vice-reinos, vice-reino do Rio da Prata, vice-reino do Peru. Então, cada vice-reino iria alcançar posteriormente esse processo de independência. Continuando, observem aí. Ao mesmo tempo em que houve toda essa efervescência ideológica em torno do iluminismo e do fim da colonização, apesar da rotina de trabalho dos índios, escravos e mestiços também contribuiu para o processo de independência. Então, apesar da gente ver aqui que esse processo ele esteve dividido principalmente num conflito entre chapetones e crioulos, os índios e mestiços e escravos eles também tiveram participação fundamental nesse processo. Observem aí. Principalmente por conta dessas péssimas condições de trabalho. Aí tem, as péssimas condições de trabalho e a situação de miséria já tinham, antes do processo definitivo de independência, mobilizado setores populares das colônias hispânicas. 2 claros exemplos dessa insatisfação puderam ser observados durante a rebelião Tupac Amaru, que aconteceu em 1780 no Peru, e o movimento comuneiro, que aconteceu em 1781 em Nova Granada. E aí esses 2 movimentos, que foram movimentos populares dessa população que era marginalizada, que era escravizada, excluída, que não tinha participação nenhuma dentro da sociedade, a não ser no intuito de mão de obra, de produção, enfim, eles também tiveram essas revoltas que influenciaram no processo de independência. Então é interessante ver como, tanto quanto no Brasil, com aqueles movimentos, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que impulsionaram o processo de independência, na América Espanhola também tivemos a participação dessas populações que, nesses movimentos organizados, também impulsionaram esse processo de independência. Vamos lá, continuando. Independência. No ano de 1826, com toda a América Latina independente, as novas nações reuniram-se no Congresso do Panamá. Nele, Simón Bolívar defendia um amplo projeto de solidariedade e integração política e econômica entre as nações latino-americanas. No entanto, Estados Unidos e Inglaterra se opuseram a esse projeto, que ameaçava seus interesses econômicos no continente. Com isso, a América Latina acabou mantendo-se fragmentada. O desfecho do processo de independência, no entanto, não significou a radical transformação da situação socioeconômica vivida pelas populações latino-americanas. A dependência econômica em relação às potências capitalistas e a manutenção dos privilégios das elites locais fizeram com que muitos dos problemas da antiga América Hispânica permanecessem presentes ao longo da história latino-americana. Então, todos esses conflitos que desencadearam no processo de independência, eles acabam trazendo consequências atuais na organização da história da América Latina, certo? Que apesar de o Brasil também fazer parte da América Latina, ele teve um processo de independência diferente e distinto. Por quê? Porque o Brasil não foi colonizado pelos espanhóis, e sim pelos portugueses. Inclusive,
muitos outros países latinos nem lembram ou às vezes esquecem que o Brasil também faz parte da América Latina por conta do Brasil ter sido colonizado por Portugal e não falar o espanhol, por exemplo, já que quase toda a América Latina colonizada por espanhóis fala espanhol e o Brasil fala o português. Então vamos fazer duas questões rápidas para tentar melhor fixar o nosso conteúdo. Basicamente, esse foi o processo de independência. Como eu falei para vocês, a gente não vai analisar cada fase, como que aconteceu o processo no México, como que aconteceu aqui no Peru, como que aconteceu em outros países, na Colômbia, na Argentina, na Venezuela, mas a gente vai estudou, na verdade, o contexto geral, certo? E é por isso que a gente vai fazer duas questões para melhor fixar o nosso conteúdo, certo? Observem a primeira questão. Durante os processos de independência da América Espanhola, dois grupos se destacaram como principais protagonistas e adversários durante os confrontos. Cite os dois protagonistas e suas principais características. Então, como eu falei para vocês, houveram muitas participações de diversos grupos, mas tiveram dois que tiveram protagonismo nesse processo de independência por deter de poder econômico, social e político, enfim. Então, quais que são esses grupos e qual que era a distinção entre eles, certo? É isso que a questão está pedindo. Então, vamos lá, ó. Os dois grupos protagonistas eram os chapetones e os crioulos. Entretanto, os motivos que os tornaram adversários estavam relacionados ao fato de que os chapetones eram homens nascidos na Espanha e que detinham os cargos administrativos da estrutura estatal colonial. Então, eram eles que administravam as colônias, já que eles nasceram lá na Espanha. Já os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos no continente americano e que, por conta dessa situação, não tinham os mesmos privilégios que os chapetones, apesar dos crioulos possuírem os meios de produção nas colônias. Então, eram eles que tinham os meios de produção, mas não tinham autonomia administrativa, nem política, nem econômica. Então, eles só tinham o poder de produção, mas quem controlava tudo eram os chapetones. Então, por isso, esse conflito que vai resultar posteriormente na independência, no processo de independência. Vamos lá para a nossa segunda questão, observem aí. Uma das diferenças essenciais entre a independência da América Espanhola e a independência brasileira está no... Vamos lá, letra A. Modelo político adotado, haja vista que a América Hispânica predominou o modelo republicano, enquanto no Brasil adotou-se um modelo monárquico. Letra B. Modelo de guerra adotado, já que no Brasil a guerrilha foi o modelo de combate adotado no processo de independência. Letra C. Modelo econômico, haja vista que o Brasil, ao contrário da América Espanhola, sofreu um grave transtorno na produção agrícola, levando a política colonial ao colapso. Ou letra D. Carisma do líder, já que Bolívar tinha menos impacto na consciência da população do que Dom Pedro I. Então vamos lá, qual que é a alternativa correta nesse quesito da diferença entre essas duas independências? Gente, a alternativa correta é a letra A, certo? Que foi o modelo político adotado. Na América Hispânica, predominou o modelo republicano. Assim que as independências aconteceram, a maioria dos países foi predominado o modelo republicano. Então, eles se tornaram a república. Já no Brasil, não. Houve o processo de independência, mas continuou sendo uma monarquia, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma do Educ no site da Secretaria de Educação e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima.